Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live aqui no Instagram da Bel, tá? Hoje para falar de África do Sul. Um destino, né, que já vem sendo trabalhado aí pelas agências há bastante tempo, mas não tá ali entre os top 5 que os brasileiros mais vão. Então a gente precisa ainda divulgar mais o destino, trazer mais informações para você que tá assistindo, né, poder escolher esse destino também, conhecer as oportunidades. E para isso a gente convidou a Tati, né, da Good Hope, para falar um pouquinho sobre esse destino. Ela já tá aqui, vou mandar o convite. Bate-papo. Lembrando que nossa live sempre fica salva, então se você quiser assistir depois, agora tá na hora do almoço, consegue assistir uma parte, depois termina de assistir aqui no nosso perfil. Tô mandando o convite pra Tati. Vamos ver se ela aceita. Tati, você tá recebendo o meu convite. Se tiver, coloca um ok aí no chat, por favor. Agora foi. Oi, tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Já e você? Tudo ótimo, bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. A gente está em fuso horário diferente, né? Mas muito obrigada por participar da live com a gente. Eu que agradeço. Oi, pessoal, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Perfeito. Nossa live vai ficar salva e depois, né, o pessoal assiste também. É, já falando de fuso horário, agora é 1 da tarde aqui no Brasil, né? Horário de Brasília. Que horas que é aí? Aqui são 6 da tarde, são 5 horas de diferença aqui na África do Sul. Perfeito. Você tá em qual cidade? Eu tô em Cape Town. Perfeito. Então, já sabemos aí o fuso horário é uma coisa importante também, né? Para o pessoal se adaptar, né? Principalmente na pandemia, tiveram algumas pessoas que foram fazer intercâmbio, como estavam trabalhando, né, remotamente, home office, conseguiam fazer o intercâmbio e trabalhar de diversos lugares do mundo. Então, é bem legal saber a diferença de horário para se adaptar e tudo mais. Então, 5 horinhas aí para frente na África do Sul. Mas, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sua experiência, né, no mercado, e como você foi parar aí na África do Sul. Bom, eu sou. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Tati Cavarsan, todo mundo me conhece como Tati. Eu tô na indústria desde 2001, 2002, então já 20 e poucos anos aí dentro da indústria de intercâmbio. Iniciei em agência e já fazem desde 2008 que eu represento escola, né? Então aí eu já morei aqui na África do Sul há muito tempo atrás, e hoje estou retornando aqui através da Good Hope Studies. Fazem 7 anos que eu sou a gerente de vendas e marketing da Good Hope Studies. Perfeito. Então, não tem especialista melhor, né, para falar sobre África do Sul, para falar sobre esse destino. Inclusive, uma curiosidade, eu não conheço a África do Sul, tá na minha wishlist, mas a minha família já morou na África do Sul, então eu sempre, desde pequena, sempre ouvi todo mundo falando, né, sobre como era legal, como tinha uma comunidade de brasileiros, que também é importante, né, quando você tá fora do seu país, a gente fala, evita brasileiro, né, para praticar o inglês. Mas quando aperta, é muito importante a gente ter uma rede de apoio no intercâmbio, né? Sim, sim, com certeza. Na verdade, assim, a rede aqui é bem pequena de brasileiros, tá? No total, na África do Sul inteira, não Cape Town, tá, gente? Tô falando na África do Sul total, tem só 3.900 brasileiros, tá? E muito bem espalhados. A maioria que vem, na verdade, para cá é através de uma empresa, né? De petróleo, de engenharia, Google, entre outras, tá? Já trabalham dentro dessas empresas no Brasil, e aí às vezes precisa trabalhar por um período aqui na África do Sul, né? Então, porque às vezes não tem a mão de obra aqui local. Então, é uma comunidade um pouco menor. Assim, eu, para ser bem sincero, eu conheço bem poucos brasileiros aqui. Eu sou mais sul-africana aqui do que brasileira, na verdade. Tem uma certa comunidade, assim, que é menorzinha aqui do que comparado com outros países que a gente está tão É, acostumados, né, de eu ouvir. acho que
isso é importante também, é o que eu falei no começo da live. Comparado com outros países que os brasileiros já vão mais, né? Então tem essa diferença. E isso é muito importante também se você procura um lugar para viver a experiência, né, daquele local, a cultura daquele local, sem tanta interferência. Então isso é muito importante. E agora que Sim. você já se apresentou, eu queria que você falasse um pouco da instituição que você trabalha, quais são os programas que vocês oferecem, né? O estudante que está assistindo a gente, que quer ir para a África do Sul com vocês, né, através de uma agência Selo Belta, o que, que ele pode esperar? A Good Hope Studies, na verdade, é uma escola local sul-africana e ela foi uma das pioneiras aqui na cidade do Cabo, aqui na África do Sul. A gente vai fazer daqui 2 anos, em 2025, 30 anos que estamos no mercado. Então, a grande diferencial nosso é exatamente isso. Tem a total ambiente familiar e sul-africano, né? Então, é uma escola que cresceu aqui dentro da cidade do Cabo, tanto que hoje a gente tem 2 campos, né? Um fica no centro da cidade, bem central, e o outro fica num bairro residencial, parecido para quem conhece bem São Paulo, como se você estivesse na área de Moema, Jardins, Pinheiros, né? Que é bem arborizado, dá para fazer as coisas caminhando, que é o campus de Newlands, né? Então você pode escolher desde o curso geral de inglês, e aí a carga horária de acordo com o que você tem interesse, se você quer estudar só de manhã, ou se você quer estudar um pouco mais intensivo, que é de manhã e tarde. A gente tem também alguns cursos específicos para preparatório para exames, Cambridge e IELTS. Tem também o English for Work, que é um curso específico para o inglês para qualquer ambiente de trabalho em geral, não só business. E os nossos famosos projetos voluntários, né? Que a Good Hope Volunteers traz aí junto com a empresa Good Hope Studies, que para quem já tem um nível de inglês intermediário ou mais, não quer mais vir para fazer um curso de inglês e quer fazer uma ação, né, de trabalho voluntário, a gente trabalha aí com mais de quase 30 projetos espalhados pela Namíbia e África do Sul. E aí a pessoa pode escolher a duração, o período e voluntariar em um dos nossos projetos, né? Outros grandes diferenciais que eu posso te falar desde da Good Hope é a diferença que a gente tem, né? Por ser uma escola mais familiar, a gente mantém um certo padrão, por exemplo, salas de aulas menores, máximo de 10 alunos, né? 2 a 3 alunos da mesma nacionalidade em sala de aula. Por quê? Para realmente ter esse mix, né? E a gente recebe mais de 55 nacionalidades diferentes durante o ano todo estudando conosco, né? Então, isso, o aluno consegue ter essa sensação a partir do momento que ele pisa na nossa escola, né? E ele fala que saiu do aeroporto, entrou na Good Hope, a sensação é a mesma, que ele está numa escola, num lugar local. Então, isso pra gente é o primordial. Esses são dois pontos que a gente sempre fala e puxa muito, né? Que é a qualidade do ensino, porque realmente é um investimento que a pessoa está fazendo, tanto profissional quanto pessoal mesmo. Então, a qualidade do ensino é um dos principais pontos que você tem que analisar, né? Junto com a assessoria de uma agência, ver qual que é a reputação da escola, né? Qual a experiência que os outros alunos tiveram, se, né, se tem depoimentos, tudo isso é muito importante para avaliar, né, onde você vai estudar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o mix de cultura, né? Então, isso é muito importante. Além de você conhecer pessoas locais, né? Você vai ter oportunidade ali, a África do Sul tá numa localização, né, que dá para receber gente de todos os lugares, Europa, América do Norte, enfim. Então, isso é muito bacana. E aí torna a experiência ainda mais completa, né? Porque você vai fazer, lógico, amizades com pessoas do mundo inteiro, você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, isso é muito importante saber que vocês realmente se preocupam com a qualidade e com o mix de nacionalidade, né? Justamente para não ficar uma sala que acontece em algumas instituições, uma sala só de brasileiros, né? Que realmente ali o pessoal fica falando em português, não vai aproveitar a experiência, né? E Exato. aí depois vai acabar reclamando ou algo do tipo. Isso é muito importante, a estrutura que a escola fornece para o estudante, né? Sim, com certeza, com certeza. E é muito bom você ter falado desse ponto da questão da agência ser, né, associada à Belta, não só a agência, né, pessoal, a gente também, como escola, né, para realmente reconhecer qual vai ser o atendimento do cliente, do estudante que está vindo, porque começa o atendimento, começa ali na agência que ele está indo, né? E aí ele sabe que vai manter o mesmo padrão vindo depois estudar conosco aqui.
né? Sabendo que a gente tem toda essa união, agência, escola e a associação por trás de tudo isso, né? Sim, isso é muito bacana. Inclusive, existem, né, agências que fazem as reuniões com o representante da escola. Então, a Tati pode, por exemplo, participar e te ajudar a tirar as dúvidas, porque ela tá lá, ela sabe realmente como que funciona a rotina ali da escola, como que vai ser, né, a grade de aulas, todas essas dúvidas você pode tirar, né? E tanto os consultores quanto a escola está totalmente disposta ali a ajudar o estudante a encontrar a melhor opção. Inclusive, quando você fala do curso, né, do programa de voluntariado, eu acho que é um dos grandes carros-chefes, né? Quando a gente pensa em África do Sul, o pessoal costuma falar muito sobre a questão do voluntariado, e eu acho que é uma oportunidade muito boa. Meu primeiro intercâmbio, e único até agora, porque eu vou fazer outro, foi de voluntariado, mas foi aqui na América do Sul. E realmente eu aprendi muito mais sobre mim, sobre a minha cultura, estando num outro país, ajudando outras pessoas. Então, isso é fantástico que eu vou levar, assim, para minha vida inteira. Eu participei de um projeto com mulheres que tinham sofrido, né, assédio, violência e tudo mais. E eu passei por uma situação, isso, e eu passei por uma situação né, de desconforto, de machismo, enfim, mesmo trabalhando lá, eu sofri com isso. Então, realmente, quando você se dispõe a viver essa experiência, você vai se conhecer muito mais sobre, né, a sua cultura também, não só sobre o país que você está indo. Então, isso é muito legal. Agora, entrando, né, no destino, por que escolher a África do Sul? Quais são os benefícios? Quais são os diferenciais? Bom, a gente até falou um pouquinho no começo, a hora que você me perguntou qual é o fuso horário, né? E durante a pandemia a gente tocou sobre isso também. A gente recebeu muitos alunos que, fazendo home office, trabalhando home office, precisava de um local na qual ele conseguisse, né, juntar o estudo, o ensino e poder trabalhar, né? Então, por causa do fuso, muitos dos locais não ajudavam, ou porque às vezes a escola tinha turnos diferentes. E com a gente é garantido o turno da manhã para quem faz o General English, né? Então, é super positivo para o aluno. E aí ele consegue sair da sala de aula por volta da 12h40 daqui, que é 8h40 da manhã no Brasil, e sentar para trabalhar. Então, ele consegue associar isso. Outro ponto super positivo: o brasileiro, até 90 dias, não precisa de visto. Então, ele consegue ficar 3 meses no país como turista. Ele consegue entrar, estudar, fazer tudo como turista até 90 dias, né? Então, também já é um facilitador. Se ele quer ficar mais tempo, o consulado sul-africano super atencioso, tanto em São Paulo quanto em Brasília, dependendo do estado que esse estudante está aplicando para o visto, faz o processo muito rápido, tá? Super ágil, e você consegue aplicar para o seu visto de estudante também nesse mesmo tempo aí. Então, é uma tranquilidade e é um visto muito barato, comparado com de outros destinos, né? Custa somente R$ 180, né? Então, assim, é bem barato para o aluno aplicar para esse visto, né? Terceiro ponto positivo: custo-benefício localmente. O custo de vida aqui na África do Sul, mesmo na Cidade do Cabo, sendo uma cidade turística, chega a ser 20 a 25% mais barato, não só que Brasil, mas que muitas outras localidades. Principalmente tem localização que chega a ser 50% mais barato aqui. Então, dependendo de qual destino você está escolhendo, aqui ainda vai ser mais barato para você, em questão de refeição, transporte público e acomodação, né? Então, o aluno também escolhe muito por isso. E porque, né, o real é mais valorizado do que o rands, que é a moeda local. Então, com quase R$ 1, a gente compra quase 4 da moeda local. Então, às vezes varia ali de 3,70 a 3,80, né? Ou 4, dependendo de como tá o câmbio. Então, a gente já é um ponto ainda mais positivo para o brasileiro. Então, o intercambista que vem para cá, que a gente fala, ele não precisa passar tanto perrengue de intercambista, né? Ele acaba comendo melhor, fazendo coisas divertidas melhores, assim, ele consegue ter um estilo de vida melhor do que só um estudante quando ele vai para fora, né? Que é isso que às vezes a preocupação até de um adulto, até de uma pessoa que está indo, precisa do inglês, precisa continuar trabalhando, mas o inglês é para isso, então precisa trabalhar, e, né, home office, e quer ter um lugar que te traga um custo-benefício, porque o salário dele é em real. Então, é um dos lugares positivos para isso também. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar, que às vezes as pessoas falam assim, mas
esse eu acho que não entra como positivo, mas para mim é super positivo. É um lugar extremamente seguro, tá? Comparado até com o Brasil, tá, gente? A gente consegue andar, não tem assalto a mão armada, não tem assalto, tem pequenos furtos, como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, principalmente nos países de primeiro mundo. Então, a cidade do Cabo é extremamente segura e a África do Sul também. Então, é um ponto também que, para mim, eu acho super positivo da gente conversar sobre. Tem um que eu queria falar, as belezas naturais. Eu acho Esse que aí, esse aí, eu esse acho aí eu que já pra... falo. É o top do topo do topo, né? Eu acho que a própria África do Sul, acho que não só a beleza cultural, mas a beleza humana também, né? A população, a cultura, a história do país, te cativa do momento que você entra, tá saindo do aeroporto, né? Até quando você voa, que agora a gente está numa alegria, só que a South African Airways voltou a voar para né, direto São Paulo, Cape Town ou Johannesburgo. Até quando você entra no avião, né, de uma empresa local, você já sente essa diferença quando é a empresa daqui, sul-africana, né? Tem um carisma, tem uma empatia, tem uma resiliência, tem uma coisa que é fora do normal que o povo sul-africano tem. E quando você começa a conviver, e a primeira vez que você vem, isso já meio que entra dentro de você. Então, é uma sensação incrível, né? E fora a beleza que é esse país aqui, não só Cape Town. Não, eu acho que isso é um dos pontos muito importantes, né? Porque quem olha, eu acho que vai também da ajuda do consultor da agência, mas quem está procurando um destino, é muito importante você ver sobre a cultura, sobre as oportunidades que você vai ter, de lugares para conhecer, né? O estilo de vida. Então, se é um país acolhedor, se é um país com um povo, né, quente, igual aqui no Brasil, que é bem, que recepciona bem e que vai te dar várias oportunidades, né, de conhecer a cultura, né, a história, isso é muito legal. Então, isso é importante, você vê o seu perfil, o que você busca, qual o seu objetivo, né, com o intercâmbio mesmo, o que você quer mudar na sua vida, o que você quer acrescentar e olhar para esses outros destinos, né, que não são ali talvez a primeira ou a segunda opção que vem na sua cabeça, mas se você olha com atenção, coloca na ponta do lápis os pontos positivos, principalmente o custo de vida, né? Igual você falou. Às vezes as pessoas acham que intercâmbio é impossível, né? Que é um sonho muito distante. Mas se você olhar oportunidades que os países oferecem, muitos países, até os próprios governos incentivam a ida, né, de estudantes, de imigrantes, eles realmente promovem isso. Então é muito bacana. Você coloca na ponta do lápis e você vai economizar, né? Você vai conseguir ter uma vida, como você falou, né? Comer num lugar legal, fazer viagens, né? Não conhecer só a cidade que você tá, mas conhecer ao redor, né? Conhecer novos lugares. Então, isso é muito importante e a agência também vai poder te ajudar a dar esse match perfeito, né? Tanto o match perfeito com a escola, o match perfeito com a cidade. Isso é fundamental. E também tem outro fator que as agências facilitam, né, o pagamento. Então, como o brasileiro está acostumado a pagar parcelado, né, ter esse planejamento. Então, se você quer viajar ano que vem, já começa a olhar agora, já começa a pesquisar agora, né, para você ter todo esse tempo de planejamento, de pagamento, de olhar a sua vida financeira como um todo e ver como é possível, né? Então, aqui a gente deu uma ótima oportunidade, que é de você trabalhar, né? Por exemplo, você escolhe um curso de 3 meses, digamos. Você vai conseguir trabalhar, estudar e aproveitar. Ou você pode pegar um mês das suas férias, né? E aí você aproveita 100% do tempo. Você não precisa, né, necessariamente trabalhar e estudar. Você está ali 100% aproveitando as oportunidades. Então, intercâmbio tem um leque um mundo, né, de possibilidades que você pode encontrar o melhor programa para você e o melhor jeito. Outra coisa que você falou também que eu queria destacar é a questão do voo, né?
durante a pandemia, muitos países foram prejudicados, lógico, tiveram muitos pontos negativos durante a pandemia, mas um deles foi essa questão do intercâmbio e da educação internacional. Muitos países ficaram fechados por muito tempo, muitos voos foram cancelados, né, ou paralisados. Então é muito bom saber que agora está de volta um voo direto para a África do Sul, que você vai economizar tempo, que vai economizar dinheiro, né, que vai ter essa experiência saindo como você falou, né, saindo direto do Brasil, já a partir do momento que você está no avião, você já vive essa experiência. Então, isso é um ponto muito importante e que é um ponto também para a gente levar para as agências, né, voltarem o olhar para a África do Sul como uma nova oportunidade, ou às vezes vendia antes da pandemia, deu uma pausa, agora voltar, né, a anunciar esse destino, voltar a trabalhar esse destino, porque realmente o voo a gente sabe que é uma coisa que o estudante olha, porque às vezes vai ser um dos gastos mais altos ali da viagem, Sim, principalmente quando a gente fala de uma viagem com um período menor, por exemplo, se vai 3 semanas ou algo assim, às vezes o voo é o mais caro, né, daquilo. exato. E tendo essa abertura de volta, os focos voltaram para a África do Sul, com certeza, né? O olhar voltou, porque realmente é aquilo que a gente falou, já chama atenção pela beleza, já chama atenção pela questão do fuso horário, né? Pelo custo de vida que é mais baixo. Mas estava faltando esse algo Sim, mais, que era voltar a ter esses voos diretamente Brasil, África do Sul, e agora a gente está com tudo na mão. sim. Outro ponto também é a questão do visto, né? Isso é muito importante. A gente fala, né, lógico, não precisa de visto, mas o quanto de benefícios isso está incluso? Tempo, Sim, mais uma vez, né? Porque às vezes você vai para algum destino que você precisa de pelo menos 3 meses de antecedência para agendar, né? Eu até um ano estava demorando para agendar para alguns lugares, né? Então, se você decidir fazer o intercâmbio daqui um mês, você já consegue já consegue ir. Dinheiro, né? Porque, como você falou, caso precise de visto, é um visto mais barato e exato. menos isso, e menos do tempo estipulado não precisa. Então, tudo isso são fatores que vão somando ali na conta final, né? Exatamente, exatamente. E é um visto que realmente o consulado ele tá pronto para isso, gente. Eles são super atenciosos. É só você pegar a documentação, a agência te dá toda a assessoria do que precisa, e eu junto com as agências beltas, né? A gente às vezes faz, como a Dess falou, a gente faz call junto comigo também, né? A gente sempre faz isso. É, juntou a documentação, é só você levar para o consulado, eles já te falam o prazo de quando você vai buscar o seu visto, tá tudo certo. Assim, para mesmo aquele que quer viajar para um long term, compensa sim já fazer o processo de visto diretamente no consulado, é super fácil, não tem tanta burocracia mais como tinha antigamente, e você já sai tranquilo do Brasil, já que você quer ficar às vezes 6 meses, aí 4 meses, o que seja, né? Então te facilita bastante também. Já vai garantido, né? Já com tudo resolvido. Isso é, Exatamente. isso é muito bom. E qual que é o perfil do estudante? A gente falou os pontos positivos, mas qual que é o perfil do estudante que vai para a África do Sul ou que vai para Good Hope? 10, na verdade, a gente tem um perfil bem amplo hoje em dia, né? Desde o aluno, que a nossa idade mínima é 17 anos, né? Até infinito, né? E a gente tem um programa também específico para 50 mais, 2 vezes no ano, que é total sucesso. Toda vez a gente fica tendo que fazer stop sales, porque é um programa muito legal. Então, não tem. A África do Sul chama a atenção de qualquer faixa etária, né? Porque até para mais novos que gostam de bastante atividade outdoors, escalada, paragliding, bungee jumping, surfing, shark cage diving, né? Que é mergulho com tubarão. Até o mais. Eu falo que é as melhor idade, porque eu já me incluo um pouco nessa também, que adora um vinhedo, ir para um tour gastronômico, vai ver os museus, vai ver a história do apartheid. Então é para qualquer faixa etária, né? E qualquer época do ano. Mesmo o inverno aqui, que é um inverninho que é friozinho, não é aquele inverno cinza, sabe? Que é feio o tempo. É um inverno bonito, gostoso, dá para curtir tranquilamente, vai friozinho, mas dá para aproveitar também. Então é um destino que ele é amplo para qualquer faixa etária, para qualquer período do ano, depende daquilo que você quer vivenciar e o que você quer conhecer. Então tem para todos os gostos. Perfeito. Eu acho muito bacana, né, quando a gente fala de intercâmbio 50 a mais.
Essas últimas 2 semanas, a gente estava com uma influencer, a Andrea, lá em Vancouver, falando exatamente sobre isso, sobre intercâmbio 50+. Na sala dela, tinham pessoas, né, de 50, 61 anos, ela tem 48. Então, é realmente uma oportunidade que as pessoas não olhavam antes, né? Então, as pessoas pensavam, intercâmbio é para ensino médio, é para jovem. E não. Intercâmbio tem para, como você falou, para todas as idades, para todos os objetivos, diferentes programas, né? Desde realmente do high school até a graduação, programas de idioma com hobby, né? Às vezes a pessoa pode vincular com algo que ela goste, fotografia, gastronomia. Então ela sempre Exato. pode procurar algo que tenha a ver com o estilo de vida dela e o que ela procura. É legal porque, assim, a Andrea, ela estava lá no Canadá e no Canadá eles Uhum. não têm, né, a distinção por sala e tudo mais, então tinham pessoas mais, por idade, desculpa, tinham pessoas mais novas na sala dela. Mas quando você tem um programa específico, né, para 50+, às vezes as pessoas podem se sentir mais à vontade, né, mais Que ambientadas ali. é, exato, porque assim, toda vez que alguém queira, né, e alguma agência dada entre em contato com a gente, mas os 50+ de vocês é como? É mix ou é só 50+ na sala de aula e nas atividades? É só para 50+, porque faz diferença. Porque às vezes a pessoa fica um pouco mais acanhada, né? Não tem mais o mesmo raciocínio, às vezes, a rapidez que o jovem, né? Às vezes o jovem faz uma gracinha diferente, aí a pessoa fica mais acanhada. Então, tem essa. E é válido, né? E hoje em dia, eu sempre falo, os 50, 40, 60 de hoje em dia não é igual da época dos nossos avós, né? É todo mundo jovem ainda. Então, eles têm direito de vir fazer intercâmbio, sim, né? E eu sempre falei, o intercâmbio é para qualquer idade, né? Então, tendo essa diferença, assim, eles aproveitam muito. Assim, as fotos que a gente recebe, eles vão também para o bungee jump, eles também vão fazer safari, eles também fazem caiaque, eles adoram. A diversão é tão grande quanto o mais jovem, e eles amam. Sim, é muito legal. Segundo a pesquisa Belta, né, as mulheres viajam mais que os homens, fazem mais intercâmbio que os homens. Então eu fico pensando também nesse público 50+, que às vezes são mães, né, que já criaram os filhos, que muitas vezes viveram em função dos filhos e agora estão pensando, né, no que elas querem fazer, qual mundo elas querem descobrir. Então isso é muito bacana e é uma ótima oportunidade. E existe também, né, algumas possibilidades, por exemplo, você tem 50+, você quer fazer um curso e você tem um filho que tem 20 anos. Vai cada um para uma sala, cada um, né, para uma Isso atividade. é o tempo, exato. Isso, então isso é muito bacana, porque pode fazer essa junção, né? Viver os Sim. dois a mesma experiência. A gente teve recentemente também um caso desse de uma jovem que foi com o pai para a Austrália e os dois viveram ali, inclusive os dois ficaram na mesma sala e aí era super divertido que o pai, né, fazia amizade com os amigos, então era muito bacana. Então, essas são as possibilidades que o intercâmbio traz, né, pro estudante. Sim. Falando um pouquinho ainda, né, sobre a África do Sul, você tem mais alguma dica, mais algum ponto para destacar para os estudantes? Algo que a gente precise relembrar, que talvez a gente falou no começo da live? O que eu gosto de falar bastante da África do Sul é que, bom, eu venho para cá desde 2007, né? Então a paixão é bem grande. O intercâmbio, gente, ele é importante para qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu trabalhando nessa indústria por mais de 20 anos, eu sempre falei isso. Independente do curso que você escolher, se é um high school, se é um au pair, se é só o programa de férias, ou se é só o de inglês, né, ou de espanhol, é super importante. O que a África do Sul traz de diferente? É aquilo que a gente falou quando a gente estava falando do país. Ela mexe com você de dentro para fora, independente do que você vai fazer. Claro que quem está fazendo, por exemplo, um voluntariado, mexe mais ainda, porque daí né, traz aquele amorzinho de dentro. Mas quem está fazendo um curso de inglês também, porque você vai vivenciar essa empatia, esse senso de coletividade que o sul-africano tem, esse carinho, né, pelo turista que está vindo no país deles. Então, assim, traz esse a mais, eu falo. Eu mesma já morei 6 anos nos Estados Unidos.
Já fiz intercâmbio de au pair, já fiz intercâmbio na Espanha. Quando eu vim para cá, foi outra experiência. E eu falo, faça todos os que vocês têm desejo, mas não deixe de vir para cá conhecer que isso muda realmente. Eu acho que esse é o toque especial da África do Sul, com certeza. Sim, porque no intercâmbio você aprende dentro e fora da sala de aula, né? Na experiência que você vai viver, no quanto você se entrega para aquilo, né? Então, isso é muito importante quando o país te oferece oportunidades. Então, isso que você falou, né? Das pessoas, dos lugares para conhecer, da história que envolve o país, né? De tudo isso vai somando ali e você vai aprendendo dentro e fora da sala de aula. E é por isso que você aprende, né? Muito mais rápido do que num curso, né, do que em outras experiências, porque você vai estar consumindo aquele idioma, consumindo aquela cultura 100% do seu dia, 24 horas, vai começar a sonhar com o idioma, vai começar, né, a viver ali aquele costume. Então, isso é muito importante. Lembrando mais uma vez para você que está assistindo a nossa live, se você quer fazer intercâmbio na África do Sul ou qualquer outro destino, é só entrar no nosso site. Lá tem uma aba específica das agências Selo Belta. São as agências que nós, né, demos esse certificado de qualidade e segurança. Todas essas agências são avaliadas, né, passam por um criterioso, né, uma criteriosa avaliação. E a cada 2 anos a gente, né, refaz isso. Fica de olho nas redes sociais, fica de olho no Reclame Aqui, porque tudo isso é muito importante para manter a qualidade, né, e a segurança do selo. Então, lá no nosso site, você consegue colocar o destino que você vai, que você quer estudar. Então, você pode colocar lá África do Sul, inglês, você quer fazer um curso de idioma, um curso de curta duração, longa duração, tudo isso, 50 a mais. Tudo isso tem lá na ferramenta de busca, você coloca e a ferramenta vai te mostrar quais são as agências que trabalham com esse tipo, né, de programa. E aí você entra em contato com elas ou pelo botão do WhatsApp que tem na página de cada uma, ou respondendo no formulário que vai para o seu e-mail. E aí elas também vão te mandar certinho, né, as informações. Você pode agendar uma reunião para entender melhor, para entender, né, quais são as oportunidades, formas de pagamento e conhecer a fundo a agência. Atualmente, a Belta tem 47 marcas, né? E cerca de 500 pontos de venda por todo o Brasil. Porque tem marcas que têm mais de uma, né, franquia, mais de um ponto de venda. Então, hoje a Belta representa 70% do mercado brasileiro. Então, isso é muito forte. É por isso que o selo é tão importante. Para você não cair em golpes da internet, né? Porque a gente sabe que é um investimento alto. Então, quando você investe esse dinheiro, você tem que ter certeza onde você está colocando num serviço seguro, num serviço de qualidade. E isso junto com as escolas, né? Então, as escolas que a Belta recomenda, as escolas que são parceiras da Belta, né? Todas elas, a Good Hope é parceira da Belta há anos, né? Muitos anos. Então, são instituições que realmente a Belta conhece a qualidade do ensino e que tem propriedade, né, para falar que elas são seguras e que elas vão te dar todo o suporte necessário. Eu acho que isso é muito importante, a qualidade, né? Com certeza, com certeza. Você já falou tudo, não preciso nem complementar. Perfeito, Tati. Eu acho que a gente já falou todos os pontos que a gente tinha para trazer hoje. Não precisa de visto, custo de vida muito em conta, né? Oportunidade de trabalho e estudo, qualidade, segurança, diversidade, né, de nacionalidades, mix, né, cultural. Então, eu acho que só de você poder vir fazer seu home office aqui, não trabalhar aqui. Isso. Né? Poder juntar, né, E aí você o seu trabalho daqui. No Brasil daqui, sendo home office. Legal. Isso. Então, muito obrigada, Tati, se você tiver mais alguma coisa para falar. Mas a gente pode marcar outras lives, né, para falar ainda mais focado, talvez, em algum curso, focado uma live talvez só sobre voluntariado, para a gente conhecer quais são as oportunidades, quais são os tipos de voluntariado, porque o pessoal se interessa bastante. Sim, com certeza. Vamos marcar. E foi um prazer poder falar aí desse país que eu amo tanto e tirar essas desmistificações aí do pessoal que realmente não é, como você disse no começo, não tá entre os top 5, mas logo a gente chega lá com certeza. Sim. Já tá ali na disputa, já tá entre os 10, então já tá ali. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Beijo, boa noite.